Glória a Deus. Vamos seguindo com fé. E é interessante que nessa letra, nessa música, hoje nós estamos aí com o sol nublado, tempo nublado, mas ali na letra ali fala que além das nuvens o sol continua a brilhar, né? Então mesmo que o tempo esteja nublado, mas ainda tem um sol que continua a brilhar além das nuvens. Amém? Bom, meus irmãos, que benção a gente poder estar reunido aqui mais um dia, né, para adorar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para receber uma palavra de ânimo, de coragem, uma palavra de Deus, porque é o que nós precisamos, é da palavra de Deus, da presença do Espírito Santo, da fé nele, no poder dele. Amém? E hoje eu queria fazer um convite para vocês, que é o tema da nossa mensagem. Passemos para o outro lado. Amém? Quem quer ir passar para o outro lado? Aquele caminho que Deus tem para nós, aquela promessa que Deus tem para nós. Então, meus irmãos, nosso texto que nós vamos estudar aqui nessa manhã está em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Bom dia, João Paulo. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Então, meus irmãos, esse é um convite para nós nessa manhã. Passemos para o outro lado. Vamos abrir então Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sob o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, irmãos, nesse contexto aqui, os discípulos estavam ali com Jesus, aqueles homens estavam ali com Jesus no barco. Antes disso, Jesus já tinha ensinado para eles em parábolas, e a multidão seguia Jesus, mas Jesus ele ensinava as parábolas em particular. E depois disso tudo, Jesus convida aqueles irmãos para passarem para a outra margem. Deus tinha ali para eles um destino. Eles teriam que chegar do outro lado. E eu estava estudando aqui sobre o Mar da Galileia, justamente onde esse fato aconteceu, e diz que pelo relevo, pelas situações climáticas ali, é muito fácil, é muito propícia o aparecimento de grandes tempestades. E elas vêm de repente, são muito violentas, e ao ponto mesmo, creio eu, que esses pescadores, essas pessoas que estavam no barco ali, eram pessoas experientes, estavam acostumadas com a região, porque era o local de trabalho deles. Mas mesmo assim, veio essa tempestade a ponto de assustá-los, de deixá-los apavorados. E meditando nessa palavra, ela me veio porque foi a primeira mensagem, uma das primeiras mensagens que eu vi quando um discipulador começou a me ensinar a palavra. E eu estava vivendo na época uma
uma crise muito grande, emocional, não conhecia Jesus, não tinha. E ele ministrou essa palavra ao meu coração. E essa semana, eu orando, pedindo a Deus, e me veio essa palavra: passemos para a outra margem. E é esse o desafio que eu quero colocar para vocês nessa noite, nessa manhã. Passemos para outra margem. Deus, ele tem um propósito na sua vida e na minha vida. E ele está nos convidando a continuar seguindo. Porque olha só, meus irmãos, essas pessoas que estavam ali com Jesus, Jesus estava ali no barco com eles. Isso quer nos mostrar o quê? Que eles já conheciam o poder de Deus, o que Jesus já tinha feito, e eles já tinham testemunhado o poder de Deus, o que Jesus já tinha feito naquela época ali. Então eu queria trazer para nós nessa manhã justamente isso. Nós não precisamos ter motivos nenhum diante das adversidades, diante das tempestades. Amém? Porque se Deus ele tem um propósito para a sua vida, assim como ele tem um propósito para a minha vida, nada pode impedir que a gente chegue lá do outro lado, a não ser nós mesmos, se a gente desistir. Ao contrário, nós não desistimos, nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Então, eu trouxe aqui alguns motivos pelas quais a gente não deve ter medo diante das tempestades. Porque nós estávamos fazendo ano passado, sonhos, projetos, e de repente aconteceu o que nós estamos vivendo. Mas nessa tempestade, Jesus está no nosso barco. Amém? Jesus está aí com você no seu barco? Jesus está aí com você? Então, olha só. O primeiro ponto que nós precisamos entender é que Deus tem um plano, tem um propósito para as nossas vidas. Naquele dia, Mateus 4,35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eu olhando no dicionário, essa palavra é bem fácil de entender, né? Atravessar, transportemos, andemos, mas a última palavrinha que eu achei interessante é sobrevivemos. Sobrevivamos. Isso tem tudo a ver com esse tempo ali que o pessoal estava passando. Sobrevivamos, tenha ânimo. É um imperativo ali, vamos viver, vamos sobreviver a isso. Então, se Deus tem um propósito para cumprir nas nossas vidas, nós temos que crer que Deus é fiel. Ele é fiel. Olha só, Jó 42, versículo 2, vai dizer assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você crê nessa palavra? Você acredita que, olha só, eu bem sei que tudo podes. Aqui Jó está falando com o Senhor, que ele conhece, ele fala: eu sei que tudo podes, que o Senhor pode tudo. E que nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Então, meus irmãos, quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue superar essas tempestades. A gente consegue sobreviver a essas tempestades. Amém? Um outro ponto aqui que eu quero compartilhar com vocês é que é o seguinte, que durante a nossa caminhada rumo ao propósito que Deus tem para nós, nós estamos sujeitos a isso, a passar por tempestades. Porque também isso é uma prova que nós estamos aplicando aquilo que nós estamos conhecendo. Então olha só, eu bem sei que tudo podes. Eu sei que nenhum plano do Senhor pode ser frustrado.
Isso dá ânimo, isso dá coragem, isso nos fortalece para dar mais um passo, para continuar a nossa caminhada. Amém? Então, a gente precisa ter esse entendimento que às vezes, um evangelho aí, que muitas vezes ouvimos, um evangelho fácil, sua vitória, bênçãos materiais, só essas coisas que não nos sustentam. Agora, o evangelho verdadeiro, Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, essas pessoas que pensam que não vão ter problemas, quando vem uma tempestade, quando vem uma situação difícil, elas não aguentam, elas não superam. Mas nós que conhecemos, que estamos buscando o Senhor, buscando conhecer a verdade, sendo provados e aprovados, nós vamos conseguir avançar, nós vamos conseguir passar por essas, como diz a palavra também, leves e momentâneas tribulações. Amém? Vocês estão aí? Estão recebendo aí? Dá um ok aí. Bom, olha só, Marcos 4:37 vai dizer, ora, levantou um grande temporal de vento, e as ondas arremessaram o barco de um modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Que é interessante aqui, meus irmãos, esse ora, levantou-se um grande temporal. Creio eu que eles não planejaram sair com um temporal, né? Parecia que estava tudo calmo, parecia que estava tudo ok, e que eles poderiam continuar. Só que esse ora apareceu, ora, de repente. Então coisas inesperadas podem acontecer nas nossas vidas. Mas são nesses momentos que nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Quem aí tem uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu? Se você ainda tem essa promessa aí, se você tem essa promessa, então creia. Então creia que nós vamos, assim como eu, que nós vamos passar para outra margem. Amém? Glória a Deus. Bom, então, e essas circunstâncias difíceis, elas tentam nos abater. Elas tentam nos entristecer. E é interessante que o barco dele começa a se encher de água. E é interessante porque são as coisas externas, se a gente deixar entrar na nossa vida, as notícias ruins, os maus pensamentos, isso vai nos afundando. Entenderam? Então essas tempestades, nós temos que reagir, crer na palavra, buscar no Senhor, saber que Ele está no nosso barco. E olha que interessante, porque Jesus estava ali no barco com eles. E eu caí assim, por Jesus vendo aquela, dormindo, naquela tempestade ali. E a reação, qual foi a reação de Jesus? Ele estava dormindo. Estava dormindo na popa, que é na parte traseira do barco. Mas ele conhecia os planos que Deus já tinha para ele. Então eu creio que Jesus estava dormindo ali porque ele sabia que se tivesse tempestade ou se não tivesse tempestade, ele ia chegar lá no outro lado. Porque ele ainda tinha um propósito a cumprir. Então é por isso, meus irmãos, que nós precisamos depositar a nossa fé em Deus, porque se Ele ainda tem planos para as nossas vidas, nós vamos chegar lá. Deus não nos deixa no meio do caminho. Amém? Glória a Deus. Então, um outro ponto aqui, a gente não deve olhar para as circunstâncias. Porque se a gente olhar para as circunstâncias, a gente vai ver só onda, só coisa ruim. Entendeu? Então, eu creio que Jesus dormia justamente por causa disso. Então, se Deus tem uma promessa para a sua vida, se Deus tem uma palavra para você, baseie-se nela. Seja guiado por ela. Deus, eu tenho aquela promessa, me ajude a cumprir. Me ajuda a chegar lá, Pai.
em nome de Jesus. Amém? Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, vai dizer assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando a gente olha uma situação natural, é natural que a gente vai trazer para as nossas vidas o entendimento daquilo que aquilo pode acontecer. Então, esse nosso entendimento, ele limita o agir de Deus. Porque muitas coisas aos nossos olhos são impossíveis. Muitas coisas. Então a gente está diante de uma dificuldade, a gente olha para aquilo, se a gente começa a reagir de acordo com o nosso entendimento, é justamente o que essa palavra está nos dizendo. A gente vai temer, a gente vai parar, a gente pode recuar. Entendeu? Então olha só, não te estribe, confia no Senhor de todo o seu coração. Então tem horas que nós precisamos largar aquilo que a gente pensa que é a nossa força, aquilo que a gente pensa que é a nossa solução, e confiar no Senhor de todo o nosso coração. E aí reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos, porque é Ele que endireitará as nossas veredas. Então, meus irmãos, se a gente está caminhando, Deus está endireitando as nossas veredas. Ele está nos conduzindo no caminho certo. Amém? Glória a Deus aí. Então, nós precisamos, nesses momentos difíceis, confiar verdadeiramente no Senhor. Porque esses pescadores ali, experientes, sabiam, o vento vem de tal lugar, nesse momento aqui. Então eles tinham as experiências dele que garantiam a segurança, uma certa segurança. Mas a nossa segurança maior é a fidelidade de Deus, é o amor de Deus, é o poder de Deus. Amém? Então, a gente pode estar passando aí por momentos difíceis, mas Deus, ele está nos conduzindo a outra margem. Nós vamos passar por essa pandemia, nós vamos passar por essa situação em nome de Jesus. Amém? E às vezes, né, meus irmãos, quando a gente está em tempos difíceis, parece que nós estamos sozinhos. Vocês também têm essa sensação aí, às vezes, de vez em quando, que nós estamos sozinhos? A gente faz essa pergunta como os discípulos ali falaram: não te importa que pereçamos? Você já conversou com Deus, falou assim: Senhor, você não está me vendo não, Senhor? Senhor, está vendo o que eu estou passando? Mas Deus está vendo. Deus, ele sabe o que você está passando. Semana passada, né, eu ministrei também de manhã e falando, e Deus trouxe uma palavra que ele conhece a nossa natureza. Ele sabe das nossas limitações. Amém? Ele sabe. Mas tudo isso que ele está permitindo acontecer na nossa vida é para um amadurecimento. É para que a nossa fé seja fortalecida. Porque, meus irmãos, são nessas horas, como eu falei aqui, que a nossa fé é provada. Bom dia, Ju. Bom dia, Fernanda. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, a nossa fé em Deus, ela vai sendo consolidada. Ela vai sendo fortalecida. Amém? Então, os discípulos falavam assim: Jesus, não te importa que pereçamos? Mas aqui, igual eu falei com vocês, nós não estamos sozinhos. Este é o quarto ponto. Deus não esqueceu de você. Amém? Pode parecer que Deus está dormindo. Pode parecer. Mas Ele está ali com você. Ele está testando a sua fé. Então,
Nós precisamos mesmo justamente ter no coração, na nossa vida, as verdades de Deus, as promessas de Deus. Olha só, Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. Diz assim, a parte C: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então, meus irmãos, coisas naturais, homem, qualquer coisa, não pode colocar medo em nossos corações. Porque, olha só, Deus fez uma promessa para nós. Nunca, jamais, olha só, nunca, jamais te deixarei e te abandonarei. O Senhor é o meu auxílio. Amém? Então Deus, Ele é o nosso auxílio, Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então se as ondas do mar aí estão agitadas, elas estão aí sacudindo a sua vida, creia que Jesus está com você. Ele é o seu auxílio, Ele é o meu auxílio, Ele é a nossa força e Ele não nos abandona. Então, meus irmãos, quando a gente tem essa convicção que Deus está conosco, é mais fácil. É mais fácil passar por esses momentos difíceis. Entendeu? Então, nós precisamos crer que Jesus, Ele está no nosso barco. Ele está nos conduzindo para chegar aonde precisamos chegar. Amém? Bom, Isaías capítulo 49, verso 15, é um outro versículo também que a gente traz para a gente essa certeza que Deus está conosco. Isaías 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que nos conhece, mas que está mesmo forjando o nosso caráter, forjando a nossa vida, para que a gente possa mesmo viver e glorificar o nome dele e estar junto com ele. Amém? Então, nos momentos difíceis, clame mesmo ao Senhor: Senhor, me ajuda. Mas que você precisa crer que Ele que pode te salvar, que Ele que pode mudar, acalmar a tempestade, Ele que pode transformar toda uma situação. Amém? Um último ponto aqui, meus irmãos, que eu quero compartilhar com vocês é justamente esse. Mesmo que a situação esteja difícil, creia que Deus tem todo o poder. Amém? Deus, Ele tem todo o poder. E basta só uma palavra do Senhor. Basta só um agir de Deus para que tudo cesse. Para que as águas acalmem, para que as ondas cessem. Amém? Então, se você está passando aí hoje por algum momento difícil, não olhe para as circunstâncias. Não pense que é impossível. Não pense que não tenha solução. Porque isso é uma mentira. Deus, Ele tem todo o poder. E a gente vai vivendo as experiências com o Senhor. A gente precisa, sabe, meus irmãos, essa presença de Deus. A gente precisa, sabe, crer que Deus está conosco. Porque quando você
tem essa convicção, aí você começa a orar, você começa a buscar, você começa a receber do Senhor direção. Isso é o agir de Deus. Você vai começando a ter esperança, ter fé, a declarar palavras de vitória, a assumir seu papel de filho, a crer que você vai chegar lá do outro lado, não pelos seus esforços, não pelo seu mérito, mas sim pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo propósito de Deus. E esse propósito também é para glorificar o nome do Senhor. Esse propósito da gente chegar lá do outro lado é para que as pessoas vejam que Jesus está no nosso barco. Para que as pessoas que não conhecem Jesus, elas queiram também convidar Jesus para o barco da vida delas. Porque todos passam. O bem e o mal acontece sobre o justo, sobre o injusto. Mas a diferença é de quem está conosco. É de onde a gente pede o socorro. É de onde vem o auxílio. Amém? Porque pessoas num tempo de tempestade, num tempo de dificuldade, elas vão achar às vezes mais fácil desistir. Porque desistir é mais fácil. Mas se a gente desiste, a gente não experimenta o cumprimento das promessas de Deus. Então, nós precisamos crer que Deus tem todo o poder. Ele pode todas as coisas. Amém? Você crê? Você toma posse? Em nome de Jesus? Então, no versículo 39 de Marcos, capítulo 4, depois dos discípulos, fala assim, Senhor, não importa que nós pereçamos. Senhor, aí a palavra diz, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece-te. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Mas aqui também é interessante, meus irmãos, deixa eu só achar aqui, no versículo 40. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Às vezes, nós somos tímidos diante das dificuldades. Deus também nos fez uma promessa que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Isso não é porque somos melhores, mas isso é porque nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, se nós, como filhos, reconhecemos o poder de Deus, se nós estamos verdadeiramente buscando a presença de Deus, sendo deixado ser conduzido por Ele, nós também podemos dizer às tempestades da vida, acalma-te, emudece. Deus nos deu autoridade. Deus tem me incomodado muito, sabe, irmãos? Justamente, pode ser um tema para uma próxima, autoridade. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, amados do Senhor. Amém? Então, diante da dificuldade, creia que Deus tem todo o poder, que Deus vai te dar uma direção, que você vai se levantar, se posicionar e também falar, chega, não quero esse problema. Isso aqui, sabe, meus irmãos, esse não querer os problemas, não é porque a gente não vamos querer passar por problemas difíceis, não é isso. Mas é uma questão de se posicionar, porque para falar para o mal sair. Porque o tempo Deus vai permitir. Jó passou por momentos difíceis, mas Deus estava ali provando. Satanás ali pediu para provar Jó. Então Deus permitiu. Então Deus ele permite que passemos por essas situações justamente para a gente poder ser aprovados e ficar firmes no Senhor. Amém? Então olha só. Então o vento se aquietou e se fez grande bonança.
Do jeito que o mar se levantou de uma hora para outra, a tempestade se levantou de uma hora para outra, quando Deus manda também essa tempestade acabar, é de uma hora para outra. É de repente. Amém, meus irmãos? Mateus capítulo 19, versículos 29. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém? Então, meus irmãos, olhe para a sua vida, olhe para o momento que você está passando. Se você pensa que é impossível, que está difícil, creia, tome posse, lembre-se que você não precisa temer. Você não precisa temer, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Tá? Quero recapitular aqui com vocês. Então, se Deus tem uma promessa para você, então creia que você vai chegar lá, em nome de Jesus. Segundo ponto, mesmo que essa tempestade está chegando ao fim, chegou ao fim, mas podem vir outras. Mas da mesma forma como você superou, passou por outras, assim também Deus vai continuar com você, porque Deus não nos desampara. Amém? Então vamos aprendendo a confiar no Senhor, vamos aprendendo a confiar verdadeiramente nele, no poder dele, no amor dele, em nome de Jesus. Amém? O outro ponto, guardem no seu coração, não olhe para as circunstâncias, não olhe o mar revolto, olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, da nossa fé. Ele está no nosso barco. Ele está conosco, Ele não vai nos desamparar, nem vai nos abandonar. Amém? Bom dia, Rafael. Bom, então, meus irmãos, esta é a palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Que vamos mesmo chegar lá do outro lado, ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então não olhe para as circunstâncias, não olhe para as aparências. Creia de todo o seu coração no poder de Deus, no agir de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar com vocês, nós temos mais alguns minutinhos aqui. Queria mesmo que você colocasse diante de Deus todas as suas dificuldades. Que você fechasse seus olhos mesmo e que como igreja nós estivéssemos mesmo adorando o Senhor, colocando diante dele tudo. O medo, a segurança, as inquietações. E para que a gente pudesse mesmo hoje experimentar esse agir de Deus, dele declarando uma palavra sobre a sua vida, colocando uma palavra no seu coração, te lembrando de uma promessa que ele te fez. E a partir disso, você caminhar, renovando as suas forças, caminhando, crendo que você vai chegar lá do outro lado. Amém? Se você puder, feche seus olhos. Coloque mesmo diante do Senhor. Seja verdadeiro. Seja mesmo espontâneo. Peça ao Senhor para te trazer à memória aquilo que te dá esperança. Peça ao Senhor para que Ele te lembre que você não está sozinho. Deus está segurando as suas mãos. Deus está conduzindo o seu barco. Mesmo que a tempestade esteja forte, esteja aí colocando medo, você creia que Jesus, Ele está te conduzindo.
Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai. Agradecer verdadeiramente, Pai, pela tua palavra. Agradecer, ó Deus, que o Senhor está nos conduzindo, Pai, pela tua mão forte. E que nós possamos descansar no Senhor. Nós precisamos continuar confiando, Pai, que o Senhor não perdeu o controle. O Senhor é poderoso. Ó Pai querido, eu oro agora, Pai, juntamente com meus irmãos, para que o Senhor venha, Deus querido, com uma palavra do Senhor, cessar, ó Deus, essa pandemia, Deus, cessar, ó Deus, essa situação, Deus, que estamos vivendo. Ó Deus querido, que nós venhamos mesmo, Deus, nos fortalecer no Senhor, a crer, Pai, que o Senhor pode todas as coisas. Uma só palavra do Senhor e tudo é mudado, Pai. Deus querido, que venha sobre nós nessa manhã o refrigério, o regozijo, a alegria, Pai, a força para podermos continuar a nossa caminhada, Pai. Para que a gente possa mesmo, Deus, saber que o Senhor está conosco. Que poderemos continuar caminhando. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada lar aqui representado, Pai. Eu oro, Pai, para que esse irmão que está aqui, esse irmão, Deus, que te busca em casa, que também vai participar do culto hoje, que ele também, Pai, seja uma luz na sua casa, que ele seja, Pai, um referencial, Deus, desse Jesus, do nosso Senhor, Pai, para que as pessoas possam crer, Pai, que o Senhor está no controle. Use a vida, Pai, de cada um, Pai, de nós, para sermos luz, para sermos, ó Deus, sal nessa terra, Pai, para mostrar a este povo que existe um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas. Deus, eu oro, Pai, para aqueles, ó Deus, que por algum motivo estão desanimados, por algum motivo, Deus, o barco ali já está cheio de água, que eles possam saber, Pai, que o Senhor tem o melhor para a vida deles. Em nome de Jesus, traga paz, eu te peço, traga calma, Pai, traga direção, Senhor, em nome de Jesus. E que essa semana, Deus querido, seja verdadeiramente a melhor semana das nossas vidas. Que nós possamos já experimentar dessa bonança, Pai. Que nós possamos já experimentar desta paz, ó Deus, que vem de uma ordem determinada pelo Senhor. E onde o inimigo tem que retroceder, onde as coisas têm que parar. Por isso, Pai, esse irmão que está precisando de uma palavra do Senhor, que fique claro na vida dele, que ele tome posse, Pai, em nome de Jesus, desta palavra, desta promessa, e que ele, a partir de hoje, caminhe sobre ela. É o que eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. É isso aí. Vamos continuar a nossa caminhada, vamos continuar crendo no poder de Deus, no amor dele, e que essa semana você possa experimentar do milagre do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Seja qual for a tempestade que você possa estar atravessando, creia que Deus pode acalmar, Deus pode cessar, e Ele quer cessar. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito, abundantemente a vida de vocês nessa semana. Tome posse dessa palavra, medite nela. Amém? Continue buscando no Senhor, continue meditando na palavra do Senhor, porque orando ao Senhor, porque isto é a ferramenta, isto é a força que a gente precisa para passar por essas breves e momentâneas tribulações, em nome de Jesus. Amém? Quem foi abençoado com esta palavra aí, dê um glória a Deus.
glorifica o nome do Senhor, agradeça a Ele, em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui, lembrando a vocês que nós temos culto às 10, nós temos culto às 18, amém? Quarta-feira, a sexta-feira. Então, quem pode comparecer, quem pode estar lá presencialmente, tá? Estejam lá, firmes lá e vamos que vamos, viu? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.